Numa era de tantas informações, tantas distrações, se manter concentrado é cada vez mais uma tarefa difícil. Mas acredite em mim, esse é o segredo para a felicidade e para o alto desempenho. Se você está sentindo que o seu desempenho só cai, que você se sente cada vez mais angustiada e frustrada com as coisas que você não consegue fazer, pode ter certeza que o motivo são as distrações do dia a dia. Como resolver isso? É o que se propõe explicar esse livro aqui, Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Eu não vou sequer tentar falar o nome do autor desse livro, mas aqui eles nos mostram como é importante estar dentro de cada tarefa e como esse é o caminho para sermos mais produtivas, mais eficientes e mais felizes. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, nós trazemos também as soluções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações que hoje eu vou trazer para você 7 lições desse livro incrível aqui, 7 lições de Flow. Essas lições vão te ajudar a ser uma pessoa mais concentrada, a ter um rendimento maior e ser mais produtiva. Então, sem mais delongas, vamos à primeira delas. Tenha metas claras. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre essa necessidade de clareza. É fundamental para que nós saibamos para onde estamos indo, por que nós estamos realizando determinadas tarefas e até mesmo para analisar se as tarefas que nós estamos realizando são compatíveis com as metas que nós temos. No livro ele deixa muito claro que é importante você saber para onde você está indo, você ter clareza no seu objetivo. Quando você sabe para onde você está indo, o seu caminho faz sentido. Isso faz com que você fique dentro daquela tarefa mais tempo e mais concentrado. Segunda lição, feedback imediato otimiza a execução. Quanto antes você souber como você está indo, mais rápido você consegue corrigir aquilo que está fazendo. Como eu consigo ter feedbacks o tempo todo, Poliana? Sabendo quais são as minhas metas. Tanto uma meta, né, um objetivo mais longo, quanto pequenas metas. No seu dia a dia, coloque sempre metinhas de produtividade, mini metas para realizar determinada tarefa. Quando você coloca essas metas, você consegue finalizar e saber se você cumpriu ou não. Não cumpriu, precisa analisar porque não cumpriu. Cumpriu, dá aquela sensação de satisfação. Então, quanto antes você conseguir pegar o resultado daquela tarefa, melhor você vai praticá-la. Terceiro, distrações são inimigos. Toda vez que você está fazendo uma tarefa, você se distrai com alguma notificação, com alguém te chamando, com cheiro de alguma coisa, com um passarinho voando, você quebra o seu flow, você quebra a sua concentração. Isso faz com que a continuidade seja mais difícil e menos eficaz. Sempre que você for começar uma tarefa importante, coloque-se no modo caverna. Eu gosto dessa ideia do modo caverna. Retire as distrações, modo avião no celular, feche abas do computador. Se você puder, feche a sua sala, mas realize aquela tarefa mais concentrada possível. Como que a gente faz isso? Tirando as distrações. Importante, na era da internet, precisa tirar a notificação do celular, senão você não se concentra. Mesmo que você não pare para responder, só o fato de você ver a notificação já quebrou a sua concentração. Vou te dar um exemplo bem simples. Toda vez que eu venho gravar aqui para vocês, eu coloco o meu celular no modo avião, porque senão as notificações ficam pipocando e mesmo que eu não responda naquele momento, eu já quebrei o meu flow. Eu estou concentrada gravando e acabo quebrando o meu flow porque eu vejo aquelas notificações. Então precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente na era da internet. Quarto, apaixone-se pelo processo. Você precisa aprender a gostar do caminho e não só do resultado. Pensa que você passa muito mais tempo no caminho do que tendo o resultado. Então você precisa
desenvolver estratégias para se sentir bem realizando aquele processo. Como você faz isso? Através da concentração. Quanto mais você estiver dentro da tarefa e quanto mais você estiver claro o seu objetivo maior e os seus objetivos menores, aquela coisa das mini metas, mais você vive o processo. É preciso viver o processo para se sentir bem. Lembra que eu falei aqui no comecinho, nós passamos mais tempo no processo do que no resultado. Então, se você não encontrar prazer no processo, fica muito difícil. Mesmo para tarefas que você não gosta, você precisa encontrar um jeito de tornar aquilo mais fácil. Como uma estratégia que eu uso e que eu acredito que funciona muito é fazer isso primeiro, quando a minha força de vontade está mais alta. Então, quando eu tenho alguma tarefa que eu não gosto, eu realizo ela no momento mais descansado do meu dia, na minha primeira hora. Tente usar isso que vai te ajudar nessas situações. Quinto, precisa dar uma outra perspectiva para as tarefas corriqueiras. Eu sei que tem um monte de serviço que é muito chatinho, principalmente quando nós falamos de serviço doméstico, mas comece a encontrar comece a olhar para essas tarefas com uma outra perspectiva. Pode ser com a perspectiva de oferecer o melhor para sua família, de fazer com que a sua família se sinta mais amada. Pode ser com a perspectiva de excelência, então eu vou deixar a minha casa o mais organizada, o mais bela possível, porque eu estou buscando ser uma pessoa excelente em várias áreas da minha vida, seja lá o que for. Mas comece a olhar para essas tarefas do dia a dia de uma outra forma, porque aí você tira aquela carga negativa, reclamona. E aí um ponto que eu quero acrescentar aqui é: pare de consumir conteúdo de gente que está o tempo todo reclamando e fazendo memezinho com tarefa doméstica, com tarefa corriqueira, com cuidado com o filho, com cuidado com o marido, porque isso vai contaminando o seu imaginário e você começa a olhar cada vez mais para aquelas situações de uma maneira mais negativa. Comece a mudar essa perspectiva que faz com que você aprecie mais o caminho. Lembra lá da lição número 4. A gente precisa gostar do caminho. Como é que a gente vai gostar do caminho? Quando a gente olha de uma maneira diferente para as tarefas que não são tão legais, certo? Sexto, precisa encontrar satisfação em algo maior. É muito importante ter as mini metas, aquelas mini metas que nos mantêm empolgadas. Então, nós nos mantemos empolgadas quando nós temos resultados. Por isso são importantes as mini metas. Eu terminei uma coisa e já tenho aquele resultado, já vejo que aquilo funcionou. Então, eu me sinto satisfeita, eu me sinto feliz, eu me sinto empolgada. Mas precisa ter um objetivo ainda maior para que você mantenha essa pegada todos os dias. Então pode ser a busca por uma melhoria pessoal, algo bem concreto que você tenha, pode ser algo para sua família, mas precisa ter uma motivação, algo maior, algo que te mova. Para mim é a minha filha. Eu quero ser uma grande mulher para que a minha filha se inspire e também deseje ser uma pessoa assim. Eu tenho bem claro o que é essa grande mulher, tá, gente? Não pode ser algo abstrato se eu quero ser uma grande mulher. O que é essa grande mulher? Quais são as valências que eu quero ter? Quais são as habilidades que eu quero ter para inspirar a minha filha? E por fim, não há felicidade em relacionamentos ruins. Precisa cultivar os relacionamentos. Eu sei que nós fomos criadas numa era que minimizava muito o impacto das relações humanas na nossa felicidade, como se isso fosse menos importante. Mas se relacionar bem, principalmente com o marido e com os filhos, é fundamental para que você se sinta feliz. Como você faz isso? Nesse livro aqui tem várias estratégias, mas eu vou te trazer uma. Pense naquilo que você não fazia quando você estava no tempo do namoro. Eu tenho certeza que você era uma pessoa, principalmente no comecinho de namoro, que reclamava menos, que não pontuava coisas negativas o tempo todo. Que tal trazer isso para o seu casamento, para essa relação ficar mais leve e mais gostosa? E quando nós falamos de relação humana, é muito importante lembrar lá da prática 3 das distrações. Quando nós estamos conversando com as pessoas que nós amamos, quando nós estamos nos relacionando, tendo interações com essas pessoas, a gente precisa estar dentro. Sentou no restaurante, coloca o celular na bolsa, vai conversar, para de mexer no celular,
converse com as pessoas, brinque com seu filho, esqueça um pouquinho esse mundo digital. Nós não construímos relações humanas se nós estamos distraídos, certo? Recomendação para vocês, leiam esse livro. Ele tem uma leitura um pouquinho mais densa, tá? Ele é um livro para você ler com calma, para você anotar. Olha o meu, como é que está. Para você refletir, mas é uma leitura que vale muito, muito a pena e que vai te ajudar muito a desenvolver as ferramentas para que você tenha mais desempenho e felicidade. Algo que mudou muito na minha vida esse ano foi estar concentrada nas tarefas que eu estou fazendo. Retirar a notificação, sentar, tirar fone de ouvido, não ficar escutando outra coisa enquanto eu estou trabalhando. Então, assim, é o tempo todo focada e não só naqueles momentos que eu noto que eu preciso de mais concentração, mas eu me mantenho o tempo todo focada. Isso tem aumentado o meu desempenho, eu tenho feito as coisas com mais velocidade e principalmente com mais eficiência. Então, esse livrinho te ajuda muito nessa busca. Eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo para vocês comprarem esse livro, caso você não tenha. E, como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.